nosso módulo de aprofundamento, vamos tratar agora de um assunto que ele já passou várias vezes pelos nossos conteúdos, porque nós, quando falamos de política monetária, falamos de títulos públicos federais, quando falamos de Selic, falamos de títulos públicos federais, mas nós não detalhamos o que são títulos públicos federais. Então vamos fazer isso agora. Inicialmente, importante ter claro o seguinte: título público federal é um título da dívida pública, ou seja, é um título emitido pelo Estado, no caso o governo federal, porque ele tem uma dívida pública e precisa financiar essa dívida. Então, ao emitir títulos públicos, o Estado ou o governo pega dinheiro emprestado no mercado. A pessoa que adquire títulos públicos federais está emprestando dinheiro ao governo. E o governo, se está pegando dinheiro emprestado, tem que pagar de volta o principal mais alguma rentabilidade. Então, para quem adquire o título público federal, para o investidor, é uma aplicação de renda fixa, porque tem garantido o principal mais uma rentabilidade. E como toda aplicação de renda fixa, o título público federal, ou ele é pré-fixado ou é pós-fixado. Ou a rentabilidade é conhecida no momento da aplicação, ou ela é vinculada a um índice que é sabido qual é o índice antes, mas o percentual só será conhecido depois. Então o que nós vamos ver agora são exatamente quais são os títulos públicos federais que existem no mercado, quais são pré-fixados, quais são pós-fixados, e dentro dos pós-fixados, quais aqueles a cada um deles está vinculado um indexador, quais são os indexadores utilizados. Então, vamos começar nosso estudo dos títulos públicos federais falando da letra do Tesouro Nacional, da LTN. A letra do Tesouro Nacional é um título pré-fixado. A rentabilidade de uma LTN é conhecida no momento da aplicação porque ela é adquirida com deságio, adquirida com desconto. O valor unitário do título é R$1.000 no vencimento, mas ele é adquirido por um valor menor. Esta diferença entre o valor de aquisição e o valor de face do título é que é a rentabilidade do título. Esta diferença é balizada pela taxa de juros, pela chamada meta da taxa Selic. Então, no momento da emissão do título, o desconto está em torno da meta da taxa Selic. Como ele é um título cuja rentabilidade é conhecida previamente, que é por desconto, a cotação desse título no mercado é sensível à variação da taxa de juros. Se a meta da taxa Selic diminui, a rentabilidade dele aumenta. Então a cotação aumenta, porque ele foi emitido com uma taxa X. A taxa ficou menor, então, a partir daquele momento, os títulos serão emitidos com um desconto menor, irão render menos. Então esse que tinha sido emitido antes está rendendo mais, será mais valioso, vai ser mais demandado no mercado. Inversamente, quando a taxa de juros sobe, a cotação desse título no mercado cai. A LTN é um título pré-fixado, portanto, muito sensível à variação da taxa de juros, à meta da taxa Selic. Temos a letra financeira do Tesouro, a LFT, que é um título pós-fixado vinculado à própria taxa Selic. É um título que rende a taxa Selic efetiva, ele não rende a meta da taxa Selic, rende a taxa Selic praticada no mercado, no momento do resgate. Então, ele tem um comportamento inverso da LTN. A LFT torna-se mais rentável quando a taxa Selic aumenta e torna-se menos rentável quando a taxa Selic cai. Um macete para a gente não confundir qual que é pré e qual que é pós é só ver a posição da letra T.
Na LTN, o T está antes, então o título é pré-fixado. Na LFT, o T está depois, então ele é um título pós-fixado, vinculado à taxa Selic. E temos as notas do Tesouro Nacional, as NTNs. Eu estou falando no plural de propósito, porque existem várias NTNs. Todas elas têm cupom semestral de juros. Ou seja, todas elas são títulos de prazo mais longo que pagam juros periodicamente, a cada semestre. Podemos fazer, então, um paralelo, uma comparação entre esses títulos públicos federais que vimos até agora e alguns títulos privados que nós já conhecemos. A LTN, Letra do Tesouro Nacional, pré-fixada, adquirida por deságio, é parecida com a Commercial Paper. Relembrando que a Commercial Paper é um título de prazo até 1 ano, adquirida por um deságio, com um valor nominal e adquirida por um valor menor. Essa é a diferença da rentabilidade. Funciona da mesma forma que uma LTN. Já as notas do Tesouro Nacional relembram, são semelhantes, são similares às debêntures. Debênture, relembrando, é um título privado de longo prazo que paga juros periódicos e que tem uma correção monetária sobre o principal. O principal será devolvido ao final. Assim é a debênture, assim também são as notas do Tesouro Nacional. O principal é devolvido no vencimento com uma correção cujo indexador varia de acordo com a série da NTN. Por isso que nós falamos em NTNs, porque nós temos NTNs em diversas séries. As séries A, B, C, D, H, I, N, P e R2 são séries pós-fixadas, vinculadas a indexadores. A série A, por sua vez, tem 10 subséries distintas, A1, A2 até A10. A série B é uma NTN vinculada ao Índice Oficial de Inflação, o IPCA, Índice ao Preço de Consumidor Ampliado. Na aula subsequente, vamos comentar taxas de juros e índices de preços, que é um assunto também que perpassa todo o nosso conteúdo e que muitas vezes o candidato fica confuso. O que é taxa de juros? O que é índice de preços? O que é aquela sopa de letrinhas de IPCA, IPC, IGPM, TJLP, TR, TBF? Fique tranquilo que na aula subsequente nós vamos traduzir essa sopa de letrinhas para o português, explicando o que são taxas de juros e índices de preços. Índice de preço é um índice que mede a inflação. A nota do Tesouro Nacional série B, ela tem o seu valor principal corrigido pelo IPCA, que é o índice oficial utilizado para medir e apurar a inflação do Brasil. É o índice utilizado para determinar a meta de inflação que será perseguida pelo Banco Central, aquela meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Nós vimos isso em aula lá no início do nosso curso, quando tratamos do papel do Conselho Monetário Nacional na coordenação da política monetária. Então nós temos o IPCA, que é o índice oficial de inflação, e a NTN série B rende, o seu principal é corrigido pelo IPCA. A NTN série C é corrigida por um outro índice, pelo IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, que é um índice também de inflação, mas calculado pela Fundação Getúlio Vargas. O IPCA é calculado pelo IBGE. Já a NTN série D é vinculada ao dólar de letra D. E a NTN-H é vinculada a TR. São alguns exemplos de indexadores aplicados a cada uma das séries das notas do Tesouro Nacional. Você está vendo que pulou várias letras porque aconteceram algumas séries que já foram extintas. Por isso é que não tem aí J, L, N. Mas temos a F. A NTN F é a única nota do Tesouro Nacional que é pré-fixada. A rentabilidade,
A correção do principal é fixada por um deságio na emissão, além da taxa de juros semestral, que é determinada no momento da emissão também. Nós temos ainda os CFTs, Certificados Financeiros do Tesouro. O CFT, ele é um título feito em colocação direta a favor de interessado específico. Então, CFT não é um título negociado no mercado aberto, nem está disponível para aquisição no Tesouro Direto, porque ele é colocado a favor de interessado específico. O Estado, a União, emite esse título de forma oferta privada. Ele é emitido em 8 séries de A a H. Cada série dessas tem um indexador. São todos pós-fixados, com exceção do CFT-F, que também é prefixado por deságio. Cada uma dessas séries tem 5 subséries distintas. Cada subsérie, 1, 2, 3, 4, 5, define uma periodicidade diferente de pagamento de juros. Então, também é um título que paga juros periódicos, além da correção do principal. E temos ainda os Certificados do Tesouro Nacional, CTN. Ele também é colocado de forma direta a favor de um interessado específico, mas o CTN tem uma destinação específica. Ele é colocado ao par com ágio ou com deságio, ou seja, pode ser oferecido pelo valor de face, pode ser oferecido buscando um ágio ou com um desconto, e ele é utilizado como garantia em operações de crédito de renegociação de dívidas do crédito rural. Por isso é que ele é colocado a favor de um interessado específico. Esse interessado específico é aquele que está renegociando dívidas do crédito rural. E esse é um título de longo prazo. É um título de 20 anos, sem cupom de juros, não paga juros periódicos, mas ele é negociável, ele pode ser repassado a terceiros. Se for repassado a uma instituição financeira que seja detentora do crédito que está sendo negociado, neste momento ele se torna um título não mais negociável. Aquela instituição financeira que adquiriu um CTN de uma pessoa que essa instituição financeira estava negociando dívidas relativas ao crédito rural, neste caso, essa instituição financeira não poderá repassar esse título adiante. Ele torna-se não negociável. Se ele for adquirido por qualquer outra pessoa, ele continua sendo um título negociado no mercado, mas apenas no mercado secundário, porque a oferta, a colocação primária, é feita a favor daquele interessado específico que está renegociando dívidas do crédito rural. Com isso, nós demos um apanhado, apresentamos a você quais são os títulos públicos federais e agora você tem mais claro como é que o Banco Central negocia com as instituições financeiras, basicamente LFT, LTN e NTN. Esses são os títulos que são efetivamente negociados no mercado aberto e também são os títulos que são ofertados para as pessoas físicas e jurídicas não financeiras pelo Tesouro Nacional por meio do chamado Tesouro Direto.